No coração da jornada cristã jaz a questão fundamental da fé, não apenas como a professamos, mas como a vivemos diariamente. Na comunidade evangélica, a proclamação da fé em Jesus Cristo é o alicerce sobre o qual construímos nossas vidas, nossas igrejas e nossas eternidades. No entanto, surge uma inquietante reflexão quando confrontados com as palavras de Cristo, que nos lembram de que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Esta introdução ao tema que nos propomos a explorar, a diferença entre simplesmente se identificar como crente e viver autenticamente essa crença, é crucial para entendermos o que significa ser verdadeiramente seguidores de Cristo. A fé, conforme entendida e valorizada na comunidade evangélica, vai além da mera aceitação verbal ou intelectual de certas verdades. Ela se manifesta em uma transformação palpável da vida, um compromisso que transcende palavras e se reflete em ações, decisões e, mais profundamente, em uma mudança de coração. Vivemos em tempos onde o título de cristão pode ser facilmente adotado, mas a essência da vida cristã é algo que deve ser buscado e vivido com profundidade e sinceridade. O desafio está em não apenas nos chamarmos de crentes, mas em sermos reconhecidos como tais pelo fruto de nossas vidas, pela nossa dedicação à vontade de Deus e pela nossa incessante busca em espelhar o amor e a graça que nos foram tão generosamente concedidos. É um momento oportuno para refletirmos sobre a parábola do semeador, onde Jesus nos fala sobre a semente da palavra de Deus caindo em diferentes tipos de solo. Cada tipo de solo representa um coração diferente, e é imperativo nos perguntarmos: que tipo de solo é o meu coração? A fé que professamos encontrou terreno fértil para crescer e frutificar, ou está sendo sufocada pelas preocupações deste mundo? Em meio às muitas parábolas que Jesus compartilhou, a do semeador se destaca como uma reflexão profunda sobre a natureza da fé e sua manifestação em nossas vidas. Contada nos evangelhos, esta parábola nos apresenta um semeador que espalha sementes em diferentes tipos de solo, cada um representando uma resposta distinta à palavra de Deus. Entre esses solos encontramos aquele que é rochoso e aquele infestado por espinhos. As sementes que caem nestes solos até germinam, mas não conseguem desenvolver raízes profundas ou são sufocadas pelos espinhos, simbolizando aqueles entre nós que recebem a palavra com entusiasmo inicial, mas falham em sustentar uma fé duradoura quando confrontados por tribulações ou distraídos pelas riquezas e preocupações deste mundo. Este cenário serve como uma poderosa metáfora para nós, a comunidade evangélica, nos convidando a uma introspecção sincera sobre a natureza de nossa fé. Não basta apenas acolher a palavra com alegria, é necessário cultivar um solo fértil em nosso coração, onde a fé pode enraizar-se profundamente e florescer, resistindo às tempestades da vida e às seduções passageiras que podem desviar nosso foco do eterno. A parábola nos adverte sobre o perigo de uma fé superficial, aquela que não é nutrida pela oração constante, pelo estudo diligente das Escrituras e pela comunhão com outros crentes. É um lembrete de que nossa jornada de fé é uma caminhada contínua de crescimento e aprofundamento, onde cada dia nos oferece a oportunidade de fortalecer nossas raízes espirituais. Neste contexto, somos chamados a examinar o solo de nossos corações. Ele está sendo cuidado e preparado para que a palavra de Deus cresça livremente? Ou temos permitido que as rochas das dificuldades e os espinhos das distrações mundanas impeçam o crescimento pleno da semente divina em nós? No coração da mensagem do Evangelho reside uma verdade inabalável. A fé autêntica se manifesta através de nossas ações, um eco das palavras de Tiago, que nos desafia com a afirmação de que a fé sem obras é morta. Para o crente, esta não é uma sugestão, mas uma diretriz vital que ilumina o caminho da genuína comunhão com Deus. Nos bancos de nossas igrejas e nas reuniões de oração, somos constantemente lembrados de que a verdadeira fé transcende as palavras que proferimos. Ela se revela nas escolhas diárias, nos gestos de amor e na incessante busca pela justiça divina. A mensagem de Tiago 2, 14 a 26, ressoa com particular urgência em nosso tempo, um lembrete de que a proclamação de nossa fé, isoladamente, não nos aproxima de Deus. Tiago, com sua perspicácia espiritual, nos convoca a examinar a substância de nossa fé. Uma fé que não se materializa em atos de compaixão,
em esforços para aliviar o sofrimento alheio ou em ações que refletem o caráter de Cristo, é uma fé oca, uma sombra sem substância. Neste contexto, cada ato de bondade, cada decisão tomada em favor da integridade e cada passo dado em direção à justiça não são meramente bons atos sociais. São a manifestação visível de uma fé viva. São as marcas indeléveis de uma alma transformada pelo amor de Cristo, uma prova irrefutável de que o Espírito Santo está ativo e operante em nossas vidas. A fé que agrada a Deus é aquela que se expressa na prática, que não se detém diante da adversidade nem se acovarda diante da opressão. É uma fé que se lança destemidamente ao serviço do reino, ciente de que cada ação em nome de Cristo é um tijolo na construção de uma realidade mais justa e amorosa. Essa fé compreende que servir a Deus e ao próximo são faces da mesma moeda, uma dualidade inseparável que fundamenta a nossa caminhada cristã. Assim, somos chamados a uma reflexão profunda sobre a natureza de nossa fé. Não basta declarar Jesus como Senhor. Nossas vidas devem ecoar essa declaração em cada palavra proferida, em cada decisão tomada. Estamos diante de uma cruzada pessoal contra a complacência espiritual, incentivados a forjar uma fé que não apenas acredita, mas que age, que não apenas ama em teoria, mas que demonstra esse amor de forma prática e palpável. Em nosso caminhar com Cristo, uma das advertências mais sérias que recebemos é sobre os falsos profetas, aqueles que Jesus descreveu como lobos em pele de cordeiro. Mateus 7,15. Esta imagem poderosa nos alerta sobre aqueles que, aparentando ser como um de nós, carregam intenções que distorcem a verdadeira essência do Evangelho. O perigo reside não apenas na possibilidade de sermos enganados, mas também no risco de nos tornarmos, inadvertidamente, condutores de uma fé desvirtuada. Nesse contexto, a nossa responsabilidade como membros da comunidade evangélica não se limita apenas a vigiar contra os enganos externos, mas também a examinar a genuinidade de nossa própria fé. A advertência de Jesus nos chama a um discernimento espiritual aguçado, capaz de reconhecer a verdadeira natureza de todos aqueles que professam falar em nome de Deus. O critério para tal discernimento, conforme ensinado pelo Mestre, está nos frutos. Mateus 7, de 16 a 20. Um verdadeiro discípulo de Cristo é conhecido pelas marcas do amor, da misericórdia, da justiça e da humildade que sua vida produz. Entretanto, a existência dos lobos entre as ovelhas nos leva a uma reflexão mais profunda sobre a nossa caminhada com Deus. O apóstolo Paulo, ciente dos perigos que assolavam a igreja primitiva, advertiu os anciãos de Éfeso sobre o surgimento de homens que distorceriam a verdade para atrair discípulos após si. Atos 20, de 29 a 30. Essa advertência permanece atual e ressoa com uma urgência particular em nosso tempo, um período marcado por uma multiplicidade de vozes que clamam por nossa atenção. Diante dessa realidade, como podemos então nos resguardar e também proteger a nossa comunidade de sermos levados por ensinos que se desviam da sã doutrina? A resposta reside em uma volta diligente às Escrituras, o fundamento inabalável da nossa fé. É pela palavra de Deus que podemos testar todos os ensinos, medindo-os pela verdade do Evangelho de Cristo. Além disso, a vida de oração e a comunhão com outros crentes constituem pilares que nos sustentam, permitindo que juntos cresçamos em discernimento e graça. A presença de lobos em pele de cordeiro em nosso meio é um lembrete solene da necessidade de vigilância. Mas mais do que isso, é um convite para que cada um de nós se aprofunde na relação pessoal com Deus, cultivando uma fé que não se baseia meramente em palavras, mas que se manifesta em uma vida transformada e alinhada com os princípios do reino. Somente assim, firmados na rocha que é Cristo, estaremos verdadeiramente seguros e seremos capazes de guiar outros na mesma jornada de fé autêntica e salvadora. No coração da jornada cristã, repousa o conceito profundamente transformador do arrependimento. Não se trata de um mero sentimento de remorso ou uma confissão passageira de erros, mas de uma mudança radical da mente e do coração, uma volta consciente em direção a Deus e afastamento do pecado. Esta verdade é enfatizada em 2 Coríntios 7, 10, onde somos lembrados de que o arrependimento que leva à salvação não pode ser lamentado, mas o pesar segundo o mundo produz morte. A distinção é clara. Enquanto o remorso mundano permanece na superfície, o arrependimento genuíno penetra nas profundezas da alma, provocando uma transformação que reflete a imagem de Cristo. Para nós,
Compreender a natureza desse arrependimento é fundamental. Ele não é um ato isolado, confinado ao momento de nossa conversão inicial, mas uma postura contínua de humildade e reconhecimento da nossa necessidade constante da graça de Deus. Em contraste, a porta estreita e o caminho apertado, embora menos atraentes e significativamente mais desafiadores, são os que nos conduzem à vida eterna. Esta imagem da porta estreita serve como uma poderosa analogia para o comprometimento e dedicação exigidos na verdadeira fé cristã. Não é uma jornada para os indecisos ou para aqueles que buscam conveniência acima de convicção. Pelo contrário, é uma trajetória marcada por escolhas deliberadas, renúncias pessoais e uma adesão inabalável dos ensinamentos de Cristo, mesmo quando tais ensinamentos nos colocam em rota de colisão com as normas e expectativas populares da sociedade. Optar pela porta estreita significa abraçar uma vida de oração diligente, estudo cuidadoso das Escrituras e um esforço contínuo para viver de acordo com os preceitos divinos. Significa também estar disposto a enfrentar incompreensões, rejeições e, às vezes, até perseguições, por causa de nossa fé. Esta é uma estrada menos percorrida, sim, mas é aquela que Jesus nos assegura ser a única que conduz à verdadeira vida, uma vida repleta de paz, propósito e a promessa da eternidade ao lado de Deus. Para muitos crentes, a tentação de seguir pelo caminho mais largo pode ser forte. Afinal, esse caminho está alinhado com os desejos imediatos, as gratificações terrenas e a aceitação social. No entanto, Jesus nos adverte claramente sobre as consequências dessa escolha. Seguir pelo caminho largo pode parecer mais fácil e confortável no curto prazo, mas resulta em separação de Deus e em perdição eterna. Diante da reflexão sobre a autenticidade da nossa fé, somos convidados a um momento de introspecção profunda, um exame de consciência que transcende a superficialidade das práticas religiosas cotidianas. Paulo, em sua segunda carta para os Coríntios, nos provoca com uma indagação penetrante. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. 2 Coríntios 13:5. Esta exortação não é um chamado ao escrutínio obsessivo ou à dúvida paralisante, mas sim a uma avaliação sincera e orante de nossa caminhada com Cristo. Nesta jornada de fé, é imperativo que nos questionemos. Minha relação com Deus se reflete em minhas ações diárias. Minha fé se manifesta em amor e serviço ao próximo, conforme ensinado por Cristo. A autenticidade da nossa fé não se mede apenas pelos momentos de adoração coletiva ou pelas palavras piedosas que proferimos, mas sim pela constância de nosso compromisso com os ensinamentos de Jesus em cada aspecto da nossa vida. A autoavaliação é um princípio bíblico vital para o crescimento espiritual. Ela nos permite identificar áreas de nossa vida que necessitam de arrependimento e transformação. Mais do que isso, é um convite à humildade, reconhecendo que somos obras em progresso nas mãos do Divino Oleiro, constantemente moldados segundo a imagem de Cristo. Esta reflexão não é um exercício solitário. É encorajado dentro da comunidade de fé, onde podemos nos apoiar, aconselhar e orar uns pelos outros. Assim, em comunhão, fortalecemos nossa caminhada, auxiliando uns para com os outros a alinhar nossa vida mais estreitamente com a vontade de Deus. Encarar este exame de consciência pode ser desafiador, pode revelar falhas e pecados que preferiríamos manter ocultos. No entanto, é neste processo de confronto e confissão que encontramos a verdadeira liberdade. A graça de Deus, infinitamente maior que nossas falhas, está pronta para nos purificar e renovar. O arrependimento sincero abre as portas para uma renovação profunda, permitindo que o Espírito Santo opere em nós de maneira mais plena e transformadora. Na jornada cristã, encontra-se um mistério divino que equilibra a insondável graça de Deus com a responsabilidade humana. É um princípio fundamental que, enquanto a salvação é um dom gratuito de Deus, acessível por meio da fé em Jesus Cristo, essa mesma fé nos chama a uma resposta. Essa resposta não é meramente verbal ou superficial, mas uma transformação profunda que permeia nossas vidas, ações e escolhas. A graça de Deus, descrita de forma tão eloquente nas Escrituras, é o ponto de partida, não o fim, da nossa caminhada com Deus. Efésios 2, de 8 a 9 nos assegura que pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie.
Esta verdade nos liberta da noção de que podemos ganhar nosso caminho para o céu por meio de nossos próprios esforços. No entanto, essa mesma passagem nos conduz a um entendimento mais profundo de que somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Assim, a graça que nos salva é a mesma graça que nos transforma e nos capacita a viver vidas que refletem o caráter de Cristo. É uma graça que nos chama à ação, não ao comodismo. Tiago, em sua epístola, ecoa este entendimento ao afirmar que a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago 2:17. Longe de contradizer a primazia da graça, Tiago enfatiza que uma fé verdadeira e viva inevitavelmente produzirá frutos de justiça e amor. Este entendimento nos desafia a olhar para além de uma profissão nominal de fé. Está nos convidando a examinar as evidências de nossa fé em nossas vidas diárias. Como respondemos à graça imerecida de Deus? Será que a nossa fé se manifesta em nosso amor pelos outros, em nossa renúncia ao pecado, em nosso compromisso com a justiça e em nossa dedicação à comunidade de fé? Nesse contexto, cada cristão é convidado a uma reflexão profunda e contínua sobre sua caminhada espiritual. 2 Pedro 1:10 nos exorta a procurar fazer cada vez mais firme a nossa vocação e eleição, indicando que o processo de santificação, tornar-se mais como Cristo, é um caminho ativo e deliberado, alimentado pela graça, mas vivido na prática diária da fé. À medida que nos aproximamos do fim desta reflexão, é fundamental reiterar que a intenção por trás destas palavras não é de julgar ou apontar falhas de forma impiedosa, mas sim de convidar cada um de nós, membros desta grande família cristã, a uma introspecção profunda e sincera. É um chamado ao exame de nossa própria jornada de fé, para assegurar que ela esteja alinhada com os ensinamentos verdadeiros de Cristo e as expectativas do Evangelho. Este é um convite para que todos nós, independentemente de onde estamos em nossa caminhada espiritual, possamos parar por um momento e refletir sobre a autenticidade de nossa fé. Não se trata apenas de proclamar Senhor, Senhor, mas de viver uma vida que ecoa os preceitos de Jesus em cada ação, em cada palavra, em cada pensamento. Neste momento de introspecção, que possamos nos perguntar: nossa fé se reflete em nossas ações? Estamos abertos ao verdadeiro arrependimento que transforma a alma? Nossa caminhada espiritual é marcada por um compromisso genuíno com os valores do Evangelho? A verdadeira fé é um convite constante à transformação. Ela nos desafia a crescer, a mudar, a evoluir para melhor refletir o amor e a graça de Deus em nossas vidas. E é nesse espírito de crescimento e busca sincera que encorajo cada um de vocês a não só refletir sobre estas palavras, mas também a compartilhar essa jornada de reflexão e autoexame com outros. Portanto, convido todos vocês a se inscreverem no canal e deixarem seu like, não apenas como um gesto de apoio, mas como um compromisso de caminharmos juntos nesta jornada de fé, encorajamento e crescimento espiritual. Ao nos unirmos em comunidade, fortalecemos nossa fé e ampliamos nossa capacidade de ser luz em um mundo que tanto precisa da esperança e do amor que emanam do coração de Deus. Que este momento de reflexão seja o início de uma transformação profunda em nossas vidas, guiados sempre pelo amor infalível e pela graça imensurável de nosso Senhor. Que possamos juntos trilhar o caminho que nos leva não apenas à salvação, mas a uma vida plena e abundante em Cristo Jesus. Até breve.